Olá, quinto ano. Vamos iniciar nossa aula hoje sobre critérios de divisibilidade. Nossa agenda. E vamos começar a nossa aula. Critério de divisibilidade. Quando eu sei que um número ele pode ser divisível por outro. Quando esse valor dá uma divisão exata. Exemplo, eu tenho 4 dividido por 2 dá 2, porque 2 vezes 2 é 4. Essa é uma divisão exata. Mas se você tem um número muito grande, como você descobre se aquele número tem uma divisão exata e por qual número ele tem a divisão exata, sem precisar fazer cálculo? É isso que nós vamos aprender aqui. Vamos começar pelo primeiro número, lógico. Ninguém vai começar pelo 1, porque o 1 é divisível por todos. Mas vamos começar pelo 2. Divisibilidade por 2. Quando o número é divisível por 2? Quando esse número é par. E quando eu falo par, eu incluo, vamos marcar aqui, eu incluo o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Se o meu número terminar com algum desses, ele é divisível por 2. Divisibilidade por 3. Um número ele é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. Exemplo, eu tenho um número, vamos dar exemplo de um número, deixa eu pensar no número aqui. 18, número pequeno, 18. 18 é divisível por 3? Lógico que você de cabeça pode até falar, professor, 18 é divisível por 3, porque é um número pequeno, né? Mas como eu uso a regra para descobrir que 18 é divisível por 3? Você soma todos os algarismos dele. 1 mais 8. 18, 1 mais 8. E 1 mais 8 é 9. 9 é um dos múltiplos de 3? Sim, 9 é um dos múltiplos de 3. Então, ele é divisível por 3. Continuando. Divisibilidade por 4. Quando o número é divisível por 4? Quando os seus dois últimos números forem múltiplos de 4. Exemplo, você tem o número 16.036. Você vai olhar para qual número para descobrir que ele é divisível por 4? Para esse último número. Os seus dois últimos, a unidade e a dezena. 36 é múltiplo de 4? Sim. 4 vezes 9 é 36. Então, ele é múltiplo de divisível por 4. 1636 dá para dividir por 4. Sem fazer o cálculo, você sabe que ele é divisível por 4. E também por 2, né? Porque 6 é par. Olha a outra regrinha encaixando. Ele é tanto divisível por 2 como divisível por 4. Próxima dica. Divisibilidade por 5. Quando o número é divisível por 5? Quando termina em 0 ou 5. Aí fica fácil, né? Porque basta o número terminar com 0, no caso é o 10, ou terminar com 5, o 35. Você sabe que esses números são divisíveis por 5. Divisibilidade por 6. Quando o número é divisível por 6? Quando ele usa as regras da divisibilidade por 2 e divisibilidade por 3. Como assim, professor? Me explica. Você vai usar as duas regras, a regra do 2 e a regra do 3. Se você não aprendeu a regra do 2 e a regra do 3, você não vai saber fazer os números divisíveis por 6. Entendeu? Vou dar um exemplo. Eu tenho o número 756. Como eu descubro que esse número é divisível por 6? Aplico a regra do 2. Qual é a regra do 2? O número tem que ser par. Esse número é par? É par, porque termina com 6. Muito bem, mas é só com a regra do 2 que eu tenho que olhar? Não, também tenho que olhar a regra do 3. Qual é a regra do 3?
A regra 3 diz que eu tenho que somar todos os meus algarismos e tem que dar um múltiplo de 3. Então vamos fazer isso. 7 mais 5 mais 6. 7 mais 5 mais 6 de cabeça dá 18. Imagina aí você ter que fazer esse cálculo, dividindo por 2 e depois por 3 para descobrir se eles são divisíveis. Se a divisão der exata, ia demorar muito, principalmente numa prova. Por isso que você aplica a regra da divisibilidade. Então, um número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e divisível por 3. Então você tem que aprender a regra de 2 e de 3 para poder usar de 6. Divisibilidade por 7. O dobro do último algarismo subtraído do número sem o último algarismo resulta um número divisível por 7. Eita, professor, agora eu não entendi foi nada. Eu digo, calma aí, você vai entender agora. Você tem um número, 16.000 não. 16.592 e um 8 aqui. Muito bem, então eu tenho um número aqui, 165.928. Como descobrir que esse número ele é divisível por 7? O que a regra me diz? O dobro do último algarismo. Qual é o último algarismo? 8. Qual é o dobro de 8? 16. Então, eu vou botar aqui, ó, 16. Ele diz que eu tenho que fazer o que com esse 16? Eu tenho que subtrair do número sem o último algarismo. Então, eu posso usar esse 8? Não posso. Vou apagar ele. Deixa eu pegar aqui a borracha. Pronto. Então fica 16.592 menos 16. Quanto é que dá esse cálculo? De cabeça vai dar 16.576. E aí? E agora? Tenho 16.576. Você faz o mesmo processo. Subtrai novamente pelo dobro do último algarismo. Quanto é meu último algarismo? 6. Então, quanto vai ser o dobro? 12. E você vai usar o 6 na conta? Não. Você não pode usar o número que você dobrou na conta. E fica 1.657 menos 12. 1.657 menos 12 dá 1.645. 1.645. E eu continuo o cálculo. 1.645, eu vou pegar o último algarismo e dobro, que vai dar 10. Eu vou usar o último algarismo na minha conta? Não. Então vai ficar 164 menos 10. Quanto é que dá 164 menos 10? 154, né? Continuo fazendo a minha conta, até sobrar quem? Até dar 7. Vê se vai dar 7, né? Porque eu não sei se vai dar 7. Escolhi um número aqui, eu não sei se vai dar 7. 154. Qual é o dobro de 4? 8. Eu vou usar esse número no meu cálculo final? Não vou usar mais, porque eu dobrei ele. Então fica o 8 debaixo do 15. Quanto é 15 menos 8? 7. Olha aí, ó, deu 7. E a regra diz o quê? Resultar um número divisível por 7. 7 é divisível por 7. Então a resposta é que 165.928 é divisível por 7. Eu sei que pode ser complicado, mas revejam, voltem um pouquinho o vídeo
e façam todo o processo de novo vocês mesmos. Usem esse mesmo número que eu usei e façam o mesmo processo até entender como se faz a divisibilidade por 7. Agora eu vou continuar pela divisibilidade por 8. Como eu faço a divisibilidade por 8? Um número é divisível por 8 se o número formado pelos seus 3 últimos algarismos é divisível por 8. Como eu faço esse cálculo? Você tem um número, vamos pensar no número que dê certo fazer esse cálculo. 4.000, 45.000, você tem 45.128. 45.128. Como eu descubro que esse número é divisível por 8? Você pega os 3 últimos algarismos, no caso aqui vai ser quem? 128. Por que eu pego esses 3? Porque a regra diz, ó, quando os 3 últimos algarismos são divisíveis por 8. Então, 128. Então, você divide 128 dividido por 8, dá 16. Se você pegar 128 e dividir por 8, vai dar 16. Então, se ele deu 16, então ele é divisível por 8. Mas se fosse 129, 129 não dá para dividir por 8, então ele não seria divisível por 8. Provavelmente seria divisível por 3. Então, sempre que for divisível por 8, você pega os 3 últimos algarismos para descobrir se é divisível por 8. Divide por 8 vai dar 16. Próxima regra, divisibilidade por 9. Quando o número é divisível por 9? Quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9. Então você pega todos os números, por exemplo, eu tenho o número 1935. Você vai somar tudo isso, né? 1 mais 9 mais 3 mais 5. Até que dá a resposta. 1 mais 9 mais 3 mais 5. 9 mais 1, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 5 dá 18. E a pergunta que eu faço é: 18 é ou não é um múltiplo de 9? É um múltiplo de 9. Então ele é divisível por 9. Então o número 1935 ele é divisível por 9. Próximo e último, divisibilidade por 10. Quando o número é divisível por 10? Um número só é divisível por 10, prestem bem atenção, como essa é difícil. Quando ele termina em 0. Terminou em 0, é divisível por 10. Você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, terminou com 0, é divisível por 10. E uma última regrinha, divisibilidade por 11. Aqui é um extra para vocês. Só por, como eu disse assim, por uma curiosidade, para quem quer ir além. Os números divisíveis vão até 49, mas para vocês até o 10 é o suficiente. O 11 é um extra, que eu quero que vocês vejam e tentem depois fazer, quando eu colocar um exercício de desafio para vocês. Divisibilidade por 11, como funciona? Quando a soma dos ímpares é igual à soma dos pares. Eu digo, como assim, professor? Como é que eu faço isso? Vamos lá, vou pegar um número. Olha esse número aqui. Eu tenho o número 1353. Então você vai pegar quem é ímpar e vai somar, e vai pegar quem é par e vai somar, né? Vamos lá. 5, né? Vai ser 5 mais 1 e 3 mais 3. Porque a ordem fica ímpar, par, ímpar, par. Não é assim que a gente conta o número? Ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Então você soma ímpar com ímpar e par com par. Quanto é ímpar com ímpar? 1 mais 5, 6. 3 mais 3,
6. Eles são iguais? São. Então, esse número ele é divisível por 11. É fácil ou é difícil? É isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula de matemática. Tchau!